Ah, Deus abençoe seu dia, que Ele derrame a sua graça, o seu amor, o seu favor. Olha, eu dei bom dia pra vocês. Pipoca pensou que era coelho. Que o Senhor seja o governo da sua vida nesse dia de hoje. Vou compartilhar meu devocional com você. Gênesis 22, 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. No tempo certo se cumprirá. Muitos debatem com o dilema de uma fé sem frutos e questionam o porquê de suas orações parecerem sem respostas. O exemplo de Abraão nos ensina sobre a necessidade de confiança e entrega total, mesmo que ainda não vejamos os resultados. Quando Deus testou a fé pedindo Isaque em sacrifício, Abraão demonstrou sua inabalável confiança ao Pai, disposto a entregar até mesmo o que tinha de mais valioso, o seu filho. Abraão não viu em vida a sua descendência ser tão numerosa como as estrelas do céu, como Deus lhe havia prometido, mas ele creu que isso aconteceria, o que de fato ocorreu muitos anos depois de sua morte. Isso me ensina que a fé não se baseia em resultados imediatos, mas em crer que Deus é um Pai poderoso para transformar qualquer realidade. Uau! Deus é um Pai poderoso para transformar qualquer realidade. A fé é o alicerce de nosso relacionamento com o Pai. Sem a fé não conseguiremos prosseguir. Deus também estabeleceu a fé como uma métrica de nossa confiança e dependência nele. Ter fé significa confiar e se entregar plenamente, mesmo sem entender, assim como Abraão, que ao ser solicitado, dispôs-se a sacrificar o seu próprio filho, pois acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Hebreus 11, 19. Como está a sua fé? Muito além de confiar, nós precisamos entregar. Seja qual for o lugar que você esteja neste momento ou qualquer situação que esteja enfrentando, saiba que o poder de Deus, o seu Pai, é transformador. Por isso, deposite toda a sua confiança naquele que tem o poder de mudar e transformar a sua realidade. O nível de fé que você deposita em Deus será o nível de transformação que você viverá. Uau! Extraordinário, não é? Extraordinário. Eu acho que o nosso nível de fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê, né? É acreditar naquilo que não existe. Eu vou contar um testemunho para vocês. O meu Davi, quando ele tinha 3 anos, eita, parece que eu já vou chorar. Algumas pessoas conviveram comigo, principalmente lá da igreja O Reino. Eu congregava lá, onde eu voltei agora. O Davi, aos 3 anos, ele foi acometido por uma síndrome muito rara, chamada Síndrome de Guillain-Barré. A Síndrome de Guillain-Barré, ela atinge a mielina, que é... Eu não sei cientificamente explicar de forma tão precisa, mas é ela que faz a função muscular estar em atividade. E a barreira de mielina do Davi fica lesionada quando ele é acometido pela síndrome de Guillain-Barré. E o Davi, um certo dia, dormiu, tirou um cochilo à tarde e não ficou em pé, mas não conseguiu ficar em pé. E nós fomos para o pronto atendimento lá. A princípio era meningite, depois uma miosite transitória, e o quadro piorava e piorava, e o Davi ficou 14 dias com o intestino parado. O Davi deu paralisia facial, o Davi não abria e não fechava as mãos. E um dia, a minha líder disse para mim: Estela, faça uma aliança com o Senhor. E o nível de fé tamanho
em que o Senhor fará o milagre na vida do Davi. O Davi estava com um olhar tão parado e o doutor neurologista, um homem de Deus, doutor José Roberto, chegou e disse: eu preciso levar o Davi para Brasília porque eu estou muito preocupado. Porque se a síndrome atingir a função respiratória dele, nós não temos UTI aqui, nós não temos suporte. E eu passei a madrugada dentro do banheiro, orando e clamando ao Senhor. O clamor de uma mãe. A enfermeira de manhã falou: mulher, tu não pregou o olho, né? Eu falei: não, porque eu preciso lutar essa guerra em oração. E o Senhor tá aí o Davi sem sequela nenhuma. A igreja fez relógios de oração, os irmãos orando e cantando e louvando e adorando. E nós em um nível de fé extraordinário. Nós cremos que o Senhor fez a obra. O Davi é fruto de um milagre. Porque a síndrome de Guillain-Barré pode deixar sequelas, pode matar. Porque o coração tem músculo, né? Os pulmões são músculos. E se muitas pessoas foram acometidas por Guillain-Barré depois do Davi, principalmente conectada com a chikungunya e algumas outras doenças virais. E é sobre isso, gente. É sobre ter esse nível de fé. É ver o seu filho ali prostrado numa cama e o Davi chorava e dizia: mamãe, ora pra mim. Ora pra mim, pra eu ficar bom logo, mãe. E a gente orava ali. E a igreja estava orando lá, e nós orando ali no hospital. E os meus irmãos, minhas cunhadas, a família orando aqui. Então foi um nível de fé alinhado para que a glória se manifestasse na vida do Davi e na vida da nossa casa. O Davi, nós ficamos 29 dias internados, se não me engano. Quando chegamos em casa, o Davi voltou a engatinhar, porque ele ainda não tinha força muscular, né? E fisioterapia, e no dia que o Davi ficou em pé de novo, meu Deus, foi extraordinário. Então, se o Senhor, no nível de fé, curou aquela mulher do fluxo de sangue, se o Senhor, no nível de fé, curou aquele homem que ficava na beira do poço, aguardando os anjos sacudir as águas, mas ele, paralítico, não tinha como chegar primeiro às águas, e o Senhor disse: se você crer, você será curado. Então, nós estejamos nesse nível de fé, vamos crer. Vamos crer que o Senhor vai fazer o seu milagre, mas não é para crer e ficar assim, de braço cruzado, esperando a gloriosa majestade do Senhor chegar. Não, não funciona dessa forma. O Senhor precisa que nós estejamos posicionados e alinhados com o coração dele. Tenhamos um nível de fé, mas tenhamos um nível de sede e fome de conhecimento da palavra de Deus. Tenhamos sede e fome de ouvir o que Ele quer que façamos no nosso dia. Tenhamos sede e fome de estarmos conectados com o Pai em todos os momentos da nossa rotina. Tenhamos um nível de fé, de ação, de atitude. Eu acho que é mais ou menos sobre isso. O nível de fé que o Senhor quer que tenhamos. Porque a palavra de Deus disse que nós teríamos tanto poder quanto aqueles que receberam o Espírito Santo do Senhor, os 12 discípulos. Então, se Ele deu esse acesso a nós, que nós tenhamos esse nível de fé em que nós possamos, ao impor as nossas mãos, levar cura, levar refrigério, levar amor, levar restauração, levar o Evangelho. Que a minha presença e a tua presença represente Cristo onde nós formos, porque nesse nível de fé em que nós nos posicionamos, é isso que acontece. É isso que acontece. Eu tenho muitos testemunhos de nível de fé. Muitos, inúmeros. Deus é lindo, gente. Ele é lindão mesmo, assim, maravilhoso. Ontem eu vivi uma experiência maravilhosa. Deus é bom.
Em todo tempo Ele é bom. Então, aumente o seu nível de fé hoje. Pare de murmurar e de reclamar e de profetizar coisas ruins sobre você, sobre a cidade, sobre o Brasil, sobre a nação. Estamos passando por um processo complexo, mas ei, declara coisas boas. Compra seu café e para de reclamar que tá caro. Só vai. Só vai dizer obrigada, Senhor, que eu tenho R$ 16 para comprar um café. Sim, sim. Dê esse passo com expectativa de prosperidade que ainda não existe, de saúde que ainda não existe, de um nível de conhecimento que ainda não existe, de uma profissão que ainda não existe. Se posicione nesse nível de fé em que você vai declarar aquilo que ainda não existe, porque você crê e você é filho de um Deus Pai que te fortalece, te capacita, te orienta, te coordena, te encaminha para o lugar de encontro e de conquista de que isso aconteça. Já tá dando 11 minutos, vou embora. Deus abençoe seu dia, aumente o seu nível de fé. Deus te ama.